recebendo visita aqui também, né? Porque ontem à noite, Camila Moraes recebeu o troféu Clara de Assis e a gente vai conversar com ela agora. Verdade, aqui. bem-vinda. Obrigada, Bom viu, dia. Tudo bem? Por vir falar conosco logo cedo. Seja bem-vinda. Prazer. Verdade. Tudo bem? Tudo bem, padre? Tá joia? Bem-vinda. Tudo bem, Jéssica? Bem, graças a Deus. Juninho, E você? tudo bem? Olha, e chegou já com Já trouxe aqui, ó. com Já o trouxe o troféu. Ó, Todo nosso mundo vê. segundo troféu, né? No Segundo ano troféu. Como foi no ano passado? Ano então, passado nós tivemos- ganhamos com Realidade Indígena, Desafios da Igreja, e esse ano nós ganhamos com o Alto Rio Negro, mostrando a realidade lá do extremo norte do Amazonas, na região de São Gabriel da Cachoeira. E lá é considerada a cidade mais indígena do país. 80% da população lá é indígena. E há uma diversidade muito grande de etnias, são 23 com 18 idiomas diferentes. E uma realidade muito precária e vulnerável como é da população indígena no Brasil hoje. Então nós mostramos o trabalho que a Pastoral da Criança faz lá, porque existe uma realidade muito séria de abusos sexuais. Existe o alcoolismo que foi introduzido nas aldeias indígenas por parte de não indígenas. Então a gente mostra o trabalho muito sério que é feito com a igreja lá, tanto com os salesianos, filhos de Maria Auxiliadora, mas também com a própria diocese, Dom Edson Damião, que é o bispo de São Gabriel da Cachoeira, um trabalho muito bonito que é feito lá. E nós retratamos esse grande desafio da igreja, que é ser presente nessa realidade. Olha aí, Enquanto você a Camila está acompanha, falando, né? Nós estamos acompanhando algumas imagens aí. E eu queria perguntar para você, Camila, o quanto é importante trazer essas realidades à tona, mostrar essas realidades à tona, né? Porque às vezes a gente se fecha no nosso mundinho, na nossa bolha, mas existem muitas realidades no nosso Brasil, né? Exatamente, Bianca, é importantíssimo a gente falar disso, porque aqui no Sudeste a gente está acostumado com uma realidade muito diferente do que a do Norte, do Nordeste do Brasil. Quando a gente chega nesses lugares onde muitas vezes as pessoas não têm pão na mesa, não têm saúde, não têm educação, os direitos sociais são violados, nós entendemos que o papel da igreja, além de ser presença, é cobrar o poder público, é cobrar por garantia de direitos, por ter qualidade de vida para essa população que é tão vulnerável. Então, é importante a gente mostrar para quem está em casa, para as pessoas terem consciência dos graves problemas que nós temos no Brasil de hoje, sabe? São muitos, né? A gente acompanha aí as imagens e eu fico pensando aqui, você teve a oportunidade de passar por vários lugares pelo nosso Brasil. Eu fico imaginando, assim, a emoção, a tristeza, porque você é jornalista, mas, antes de tudo, é um ser humano. Como que tem sido para você viajar também com a nossa equipe aqui? Quem recebeu esse prêmio com você? Dois queridos aqui nossos. Exatamente. Estavam comigo na gravação desse material o João Éder, nosso cinegrafista, que tem uma história muito bonita na TV Aparecida. Começou aqui adolescente ainda, então ele viu a TV Aparecida crescer aqui. Acho que a Bianca pode falar até melhor que eu. Sim, quando eu cheguei aqui, o João já estava, o Joãozinho já fazia parte da equipe, né, em 2005, e o Joãozinho era auxiliar naquela época, auxiliar de câmera, né? E depois foi chegando até, crescendo e chegando até ser cinegrafista, e a gente fica muito feliz por ver essas nossas crianças crescendo aqui. E o outro que acompanhou foi o Luiz Henrique, nosso Tim, querido Tim Maia, nosso auxiliar, que também enfrentou grandes desafios. E sabe, Jéssica, é muito difícil você olhar para realidades assim, não só lá do Amazonas, mas do Pará, enfim, lá do Nordeste do Brasil. E quando a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não consegue entender a dimensão do que é ser cristão. Se você não sofre com o outro, se você não se preocupa com o outro, se você não dá voz pro outro, você não entendeu nada do que é o evangelho, sabe? Então, mexe muito com a gente. Quando eu volto para casa, eu sempre volto meio assim, eu não sei se eu fiz o suficiente, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito mais algo concreto. Então, a gente sempre volta para casa. Mas é bom saber que nós temos um time muito bom na TV Aparecida, de profissionais que acreditam nisso. Então, os meninos que foram comigo, né, dessa viagem, teve um determinado momento que a gente precisou carregar o barco mesmo para colocar em cima do caminhão. E os meninos já arregaçaram as mangas. Então, são pessoas que acreditam na missão da TV Aparecida, que não fazem só pelo lado profissional, mas porque acreditam nessa missão também, sabe? Aparecida pelo Brasil. Exatamente. Né? Nós temos a capelinha aqui com a imagem de Nossa Senhora, levada pelos representantes, mas também a nossa equipe representa muito, né? Eu sempre digo, não somos nós
é Nossa Senhora que vai, né? É a mãe que corre, vai às pressas visitar a sua prima Isabel. Então, nós também fazemos esse papel aqui enquanto TV Aparecida, olhando aqueles que mais necessitam. E quando a gente chega, as pessoas falam, nossa, o santuário chegou na minha casa. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande também, da maneira como a gente se porta, do que a gente fala, de como a gente age nas comunidades, porque nós estamos representando o santuário de Aparecida. Não é a Camila a pessoa física, é a pessoa jurídica, sabe? E aqui a gente estende, nós estamos no programa Família dos Devotos, e nós agradecemos muito a nossa Família dos Devotos, porque nós temos essa possibilidade com a ajuda dos nossos milhares de membros da nossa família. Se nós viajamos, se nós mostramos essas realidades, é porque nós temos a nossa família que ajuda a financiar esse grande projeto. Hoje se fala muito sobre empatia, né? Esse valor que para nós cristãos já é existente, é a compaixão, é esse sentir com o outro, é estar numa realidade e se deixar tocar por ela, e participar realmente daquele momento e, como você bem disse, é impossível não se sentir tocado numa realidade como essa, né? Desafiante. A minha pergunta, Camila, para você é sobre o seguinte: a gente sabe que é dever da igreja esse anúncio profético, mas também faz parte do profetismo a denúncia. Então, quando a gente denuncia algumas situações, alguns esquemas que favorecem alguns e prejudicam a muitos, a gente sempre sofre também ameaças, né? Então, como que foi lidar com esse limiar, essa situação tão difícil, né? Porque você está ali, sim, defendendo muita gente, expondo uma situação que precisa ser enxergada, mas ao mesmo tempo também você sabe que existe o outro lado, pessoas observando que você está mexendo onde não devia. Você sim, teve alguma sensação desse tipo? Toda vez que a gente denuncia, toda vez que a gente anuncia a verdade, sempre tem aqueles que não vão concordar, né? Sempre foi assim com o próprio Jesus Cristo, né? Ele anunciou a verdade e ele foi o primeiro, né? Então, nesse material, nós gravamos com meninas que sofreram abusos sexuais, mas elas não tiveram medo. E quando a gente anuncia a verdade, a gente não pode ter medo. É claro que a gente passou por situações delicadas, de ter medo, de saber que tinham pessoas lá nessa região avaliando o nosso trabalho, que acompanharam em determinados momentos onde nós estávamos. Depois também, é claro que pessoas que talvez nem tenham ligação com eles lá. A gente tem rede social, as pessoas escrevem muitas coisas que não devem, sabe? A gente recebe muita coisa que não é legal. Mas a gente não pode ter medo. Quando você está com Cristo, você não pode ter medo de anunciar a verdade, de denunciar aquilo que está errado. Quando a gente tem medo, a gente fica covarde demais. Então a gente não pode ter essa covardia, sabe? E se é uma verdade, precisa ser dita. Exatamente. É dito aqui na TV Aparecida. Nós, assim, muitas vezes, até tem pessoas que perguntam, poxa, mas vocês poderiam fazer alguma coisa. Nós estamos sendo sirineus, né? Sirineu não pôde pegar a cruz de Jesus e sair assim, não, a cruz era de Jesus, ele ajudou a carregar, nós ajudamos a carregar também aqui, infelizmente, tantas situações que se passam aqui no nosso país, um país tão bonito, temos tanta oportunidade, assim, tantas oportunidades de fazê-lo cada vez melhor, não é? E vamos conseguir, aos poucos a gente vai conseguindo, e aqui na Rede Aparecida de Comunicação, sempre que preciso, e, aliás, sempre vamos falar sobre a verdade. Isso mesmo, mais que merecido esse prêmio. Mais uma vez, parabéns a você, parabéns a toda a equipe da TV Aparecida por esse belíssimo trabalho. Obrigada pelo espaço, para a gente poder compartilhar, a gente sempre que vai divulgar o trabalho. Então, muito obrigada ao nosso diretor, Paulo Marques, que sempre abre espaço para que a gente possa falar sobre esses assuntos tão importantes. E tem reprise hoje, né? Para poder acompanhar quem aí, por algum acaso, perdeu quando passou da primeira vez, vai ter reprise, né? Isso, hoje, 10 horas da noite, Desafios da Igreja Alto Rio Negro. Se você ficou curioso, assista aí logo mais. Pode assistir Bênção da Noite, né, 7h30 da noite, Bênção da Noite. 9 horas da noite, Saúde e Fé. E 10 horas da noite, Desafios da Igreja aqui, ó, para você acompanhar.